Дорогие друзья, добрый вечер. Вас приветствует Ибероамериканский культурный центр библиотеки иностранной литературы имени Margarita Ivановны Rudamino. E agora eu vou falar português. Boa noite, boa tarde a todos. Nós estamos felizes que estamos aqui, todos nós, e nós vamos falar hoje sobre Clarice Lispector. De novo, vamos falar com a nossa querida Adriana Glebova, professora de literatura e também autora do projeto Doces do Brasil. Eu não posso não dizer esta coisa. E sim, boa noite, Adriana, boa noite a todos. E hoje vamos falar sobre A Hora da Estrela. Nós já começamos a falar sobre A Hora da Estrela no ano passado, em dezembro, e agora eu espero que hoje tenhamos uma discussão sobre este livro. Adriana, por favor. Bom, gente, boa noite. Que bom que vocês vieram para nos alegrar, para conversar sobre Clarice. Obrigada ao Centro Ibero-Americano pela oportunidade. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Clarice. Eu não sei se vocês leram o conto está disponível na Embaixada do Brasil e também no Centro Cultural, e é A Hora da Estrela, né? Eu vou fazer um resuminho, um básico, um resumo do que a gente falou da outra vez, e aí a gente começa a discussão. Eu separei alguns trechos do livro para que a gente possa conversar e também puxar um pouquinho para a nossa atualidade hoje. Tá? O que a Clarice escreveu no passado, as críticas sociais que ela fez, se essas críticas ainda existem hoje, e eu acredito que vale a pena a discussão, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês vejam também. Vocês podem fazer pergunta pelo chat, ou como nós temos poucas pessoas na sala, vocês também podem ativar o microfone e participar, porque durante toda a palestra eu vou estar fazendo alguma pergunta, eu vou estar cutucando vocês aí para que vocês respondam, tá bom? E aí eu espero que vocês possam compartilhar com a gente. Vocês podem falar em russo também, tá, gente? Se eu não entender, eu vou perguntar para vocês, mas geralmente eu entendo. Às vezes errado, mas geralmente eu entendo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tá, então, tudo começou com um sim. Logo no começo da palestra, do livro, ela diz que tudo começou com um sim, ou seja, a existência, né, a criação. Então, ela chama atenção para isso, né, que tudo começou com um sim. E agora a gente... Eu não estou compartilhando isso? Não estava compartilhando, né? Então, vamos ver o contexto da obra, né? O contexto da obra, ela é da terceira fase do modernismo brasileiro. Essa fase, ela começa em 1945, tá? A terceira fase do movimento modernista. E o que é o movimento modernista? O movimento modernista é aquele que tem uma temática social e humana, que ela faz o realismo fantástico, que existe linguísticas, inovações linguísticas, metalinguagem, ou seja, a linguagem falando da linguagem, né? Então, quando o autor ele fala o que é escrever, o que é a escrita, o que é processo de escrita, na verdade, ele está fazendo uma metalinguagem, né? E o regionalismo universal. Então, essa fase do modernismo, nós vemos obras que falam muito de regiões.
Essa, por exemplo, ela traz a presença do nordestino. Quem é o nordestino? Aquela pessoa que vem das regiões nordeste do Brasil, que aí entra Bahia, Alagoas, Pernambuco. Quem já viu o mapa do Brasil, do lado nordeste, então são esses estados, né? Rio Grande do Norte. Então, são pessoas que vivem lá, são nordestino, tá? Então, esse regionalismo de falar das pessoas desses locais e também chamar atenção para a regionalidade, isso faz parte do modernismo, tá bom? Então, ela é uma literatura intimista. Por quê? Porque expõe as emoções. Nós vamos ver aqui alguns trechos e que vocês vão ver que fica nítido isso, que a Clarice, por meio de Rodrigo, que é o escritor narrador, ela vai fazer isso, né? Ela vai tentar destrinchar o que tem por dentro, o que tem na alma, né? O que tem na alma do Rodrigo, o que tem dentro da Macabeia, né? Então, ela expõe as emoções e os sentimentos. Nós vemos dois trechos aqui, olha. Sou meu desconhecido. Sim, não tenho classe social, marginalizado que sou. Então, isso é o Rodrigo, ele falando de si mesmo, né? Então, eu sou meu desconhecido, eu não sei quem eu sou. Então, esse processo reflexivo, essa questão, ela está muito bem abordada dentro do livro de Clarice, essa questão de eu não sei quem sou, né? Então, vamos resumir a obra, tá? A obra, ela conta a história de Macabeia, uma nordestina. Mas como que ela conta essa história? Clarice, ela usa um escritor homem, que é Rodrigo S.M., e na outra palestra eu expliquei por que que esse S.M. Bom, vocês já devem ter visto um dicionário. No dicionário, ele tem lá a palavra e tem na frente da palavra, existe na frente da palavra SM, ou seja, substantivo masculino, ou SF, substantivo feminino. O que Clarice faz aqui quando ela cria esse personagem narrador? Ela cria com ironia, ela usa ironia, porque ela diz que deve ser um homem que deve escrever essa história, deve ser um homem, porque uma mulher ela choraria, porque é uma história triste, na verdade é um drama cheio de ironias, né, que acontece, né, como vocês viram ou vão ver agora através dos trechos que eu vou passar para vocês. Então, essa história de Macabeia, ela, junto com Rodrigo, que Rodrigo é o narrador, mas ele faz parte da história, ele cria Macabeia, ele é o criador, ele é aquele que disse sim, né? No começo existiu um sim, então ele criou Macabeia. E aí ele cria Macabeia, mas ao mesmo tempo que ele cria, ele vive numa relação de ódio e amor com Macabeia, né? Então quem é Macabeia? Macabeia é uma nordestina, ela é órfã, os pais dela morreram quando ela era pequena, então ela é criada por uma tia má, ela é uma datilógrafa que tem o terceiro ano primário, ou seja, ela é semi-analfabeta, ela não chegou a se alfabetizar, né? Ela escreve tudo errado, ela é desajeitada, ela vive no Rio de Janeiro, que é uma cidade feita contra ela. E aqui a gente vê uma diferença do livro e do filme, que eu até passei um trecho na última palestra, que no filme a história se passa em São Paulo, mas na literatura, no livro, ela se passa no Rio de Janeiro. Bom, então aí Macabeia, ela tem uma vida rala, ou seja, uma vida assim, boba, uma vida que não interessa a ninguém, uma vida sem graça, né? E ela começa a namorar com um também nordestino, e que se chama Olímpico, e ela também trabalha, e no trabalho dela ela tem uma amiga que se chama Glória. A Glória vai roubar o namorado de Macabeia, né? E, e Glória, para se desculpar, né, pelo fato de ter roubado seu namorado, vai pagar a ela uma consulta com uma cartomante. E chega na cartomante
A cartomante revela para ela quem ela é. Então, quando ela chega na cartomante, ela descobre: eu sou isso, né? Que vida horrorosa que eu tenho. Então, quando ela chega na cartomante, a cartomante, ao ler as cartas, fala assim: Macabeiazinha, que vida horrível que você tem. E ela se assusta, porque ela não sabia que a vida dela era tão horrível assim, né? Então, naquele momento, ela descobre quem ela é, né? Bom, e aí quando ela sai da consulta com a cartomante, ela sai feliz, porque a cartomante fala que a vida dela vai mudar e que ela vai conhecer um estrangeiro e que tudo vai ficar bem na vida dela, e ela sai grávida de futuro, né? Sai, né? Ela nem pode acreditar que existe tanta felicidade. E daí ela morre atropelada, olha o realismo aí, fatal, né? Ela morre atropelada por uma Mercedes-Benz. Então, qual é o símbolo da Mercedes? É aquela estrelinha, né? E aí ela vive a hora de estrela dela, né? Então, o final é esse, né? Ela vive a hora de estrela, ou seja, o único momento em que ela é realmente percebida pelas pessoas, que as pessoas olham para ela. No entanto, as pessoas olham para ela, mas não a ajudam em nada, né? Então, o que é o livro? Né? Então, o livro não é só essa história de Macabeia, né? Essa história de uma nordestina que vai viver no Rio de Janeiro, uma cidade que é contra ela. Não. O livro não se trata disso. Né? O livro é um grito. Rodrigo ele fala que todo mundo tem direito ao grito. Né? Então, o livro é um grito da escritora Clarice Lispector, que utiliza a voz masculina para se fazer ouvida. Né? Ela não usa a voz dela, ela usa a voz de um homem, porque talvez tenha mais como repercussão, né? Talvez a voz masculina seja mais melhor ouvida, né? Então existe toda essa trama aí. Então, qual que é o contexto que a gente vê? Qual o contexto da escrita desse livro? Gente, Clarice, esse foi o último livro dela em vida, né? Depois que ela faleceu, ainda foi publicado ainda um livro. Mas esse é o último livro que ela lança e ela está com câncer. E é um momento muito ruim em termos sociais no Brasil. Na verdade, assim, é um contraste, porque ao mesmo tempo que o Brasil ele vive na ditadura militar, ele vive também num milagre econômico. Então, nós temos o processo de capitalismo acelerado no Brasil, um processo, né, de entrada de grandes empresas no país, mas nós temos a censura, nós temos a repressão do Estado, né? Então, esse é o momento de escrita, e o momento em que ela está numa fase difícil da vida dela, porque ela está com câncer, né? Então, ela diz que esta história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Esse está no livro. Essa história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Emergência de quê? Calamidade pública de quê? Né? Emergência dela, da vida dela, porque ela começa a refletir sobre a vida, sobre a existência, né? E calamidade pública, a censura, né? A quantidade de pessoas que morreram e sumiram, né, que sumiram, que foram desaparecidas pelo governo ditatorial, né? Então, a própria figura do nordestino, porque assim, quando começou o capitalismo acelerado no Rio de Janeiro e São Paulo, então, o que aconteceu? Aconteceu uma massa de migração, né? O nordestino, ele sai de lá do seu estado, ele foge da seca, ele foge das condições adversas, das condições de fome, realmente fome, havia fome no Brasil. E existe ainda hoje fome no Brasil.
né? E ele sai de lá e vai ao Rio de Janeiro. Então, vai em busca de uma vida melhor, vai em busca de uma melhor oportunidade. Então, eles vão em massa para o Brasil, para São Paulo e para o Rio de Janeiro, né? Então, a própria Clarice, ela é uma dessas nordestinas, porque, embora ela tenha nascido na Ucrânia, quando ela foi ao Brasil, quando ela se mudou com a família para o Brasil, ela foi morar em Alagoas, né? Ela foi morar em Maceió. Então, ela é também uma migrante, né? Bom, e aí relações se estabelecem, né? Clarice, ela representa o feminino. O Rodrigo, SM, já notório no nome dele, SM, substantivo masculino, ele representa o homem, né? Ele é um narrador-escritor. E Macabeia representa o neutro. Macabeia não é nada. Macabeia é oca. Macabeia não é nem o feminino, nem o masculino. Então, tem horas que a gente não sabe quem está falando. Se é a Clarice, por meio do Rodrigo, ou se é o Rodrigo, o personagem que ela criou, né? Então, por exemplo, similaridades, Clarice versus Rodrigo. Essa frase aqui, mas acontece que só escrevo o que quero, não sou profissional, e preciso falar dessa nordestina, senão sufoco. Essa questão é totalmente Clarice, porque ela, em uma última entrevista que ela fez, última e única, parece, para a televisão, para a TV Cultura, ela diz isso. Ela afirma que ela não é uma profissional, que ela escreve quando ela quer, né? E o que ela quer. Ela não é ligada a nenhuma editora, ela não tem obrigação nenhuma. Então, isso é o Rodrigo falando, mas é nítido que é Clarice, expressando ela mesma por meio de Rodrigo. Então, esse tal modernismo, tá vendo? A escritora que cria um personagem que ele é o escritor. Imagina a ligação, né? Então, Clarice e Macabeia. Qual a ligação entre Clarice e Macabeia? Bom, a infância de Clarice no Nordeste é também refletida na infância triste de Macabeia. Então, Macabeia, ela não passa fome. Clarice também fala, eu nunca passei fome. Por quê? Porque tinha um homem que vendia lá um pão e um suco que não tinha nada de suco, que era pura água, né? Em algum momento da vida dela, ela fala isso, né? Então, a Macabeia também, ela não passa fome, mas ela é esfomeada. Clarice é esfomeada de vida, de entendimento do seu próprio ser. E Macabeia? Macabeia é esfomeada, ela não tem fome de vida. Já Macabeia não tem fome de vida, ela tem fome de comida mesmo, do seu hot dog que ela come, seu cachorro quente e sua Coca-Cola, né? Agora, é interessante que a Clarice, ela também é migrante, como eu já falei, e no desfecho do livro, a explicação para a cartomante é a própria visita da Clarice em uma cartomante. No ano que ela faleceu, ela visitou uma cartomante e ela pensou como seria se ela fosse atropelada por um táxi ao sair da cartomante, né? Então, essas são as similaridades que a gente encontra. Encontramos outras também. E aí, a gente chega à filosofia do que é a vida, do que é felicidade. Então, gente, qual o momento da vida da Clarice? Ela descobre que ela tem câncer e ela está vivendo com essa doença. Então, nesse momento, é a voz dela que fala, e não a voz de Rodrigo. Essa é a minha opinião, porque fica claro aqui que ela quer entender o que está se passando. Ela diz assim: a minha vida, a mais verdadeira, é irreconhecível, extremamente interior, e não tem uma só palavra que a signifique. Ou seja, eu não posso falar a minha vida em palavras, porque nenhuma palavra é capaz de descrever o que é a minha vida interior.
né? E aí outra frase dela diz assim: meu coração se esvaziou de todo desejo e reduz ao próprio último ou primeiro pulsar. Então, talvez ela tenha essa reflexão sobre a morte nesse momento, né? Eu não tenho mais desejos nenhum, né? E dizem, né? O budismo diz que a pessoa que tem ausência de desejo é essa pessoa que é a feliz, né? Mas não parece que ela é feliz, né? Sem ausência de desejos, né? Agora, uma coisa que é interessante nessa linha de tempo dessa história é que durante todo o tempo, Macabeia ela tem uma dor de dente. Então, essa dor de dente é uma dor aguda. Quem teve dor de dente sabe. Dor de dente é uma dor muito aguda. E essa dor, ela diz aqui que a dor de dentes que perpassa essa história, ou seja, que está durante toda essa história, deu uma fisgada funda em plena boca vossa, ou seja, na boca de cada um que lê esse livro. Então, o que Clarice está dizendo por meio de Rodrigo? Olha, vocês vão sentir dor, vocês vão sentir dor também, eu não vou poupar vocês dessa dor, né? Então, ela também fala que ela carrega a sua própria dor. Eu carrego o mundo e a falta de felicidade. Né? Felicidade, nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas. Né? Então, ela ainda diz que a palavra ela foi inventada pelas nordestinas. Né? Vamos ver os nomes dos personagens, então. Já já vocês vão participar, eu vou fazer perguntas, hein? Os nomes das personagens: Macabeia e Olímpico. Eu falei para vocês, Macabeia é uma das personagens principais, é a nordestina. Olímpico é o seu namorado, para quem não leu o livro e quem não esteve presente na última palestra, Olímpico é seu namorado. Agora, prestem bem atenção nos nomes. Macabeia tem origem no povo Macabeus. É um povo de origem hebraica que sofre opressão do povo grego. Então, esse livro de Macabeus, ele não está na Bíblia, se eu não me engano, ele não está na Bíblia dos evangélicos, dos cristãos. Ele está na Bíblia só dos hebraicos, lá do Pentateuco, dos judeus. Né? E de algumas, eu não sei se é ortodoxa, tem esse livro Macabeus, mas algumas foram tiradas como um livro apócrifo, ou seja, um livro que não faz parte das escrituras sagradas. Bom, mas enfim, Macabeus é um povo que realmente existiu, ele é um povo de origem hebraica, e ele sofre essa opressão do povo grego. E Olímpico, quem é Olímpico? Olímpico é o quê? É um nome grego, né? Consagrado a Zeus. Será que faz sentido? Macabeia é aquela oprimida por quem? Por Olímpico, grego, né? Então, essa escolha se deu por quê? Vejam outra similaridade. Clarice era de família judia, ou seja, hebraica, né, gente? Então, ela fugiu para o Brasil por causa da perseguição à sua própria religião. Ela não cita muito isso nas suas obras, mas aqui fica claro que essa relação dela de opressão, né? Que ela, como fruto judia, sendo religiosa, né, não sei se seguidora, mas enfim, mas ela era de origem da religião judaica, né? Então, o que nós temos aqui também? Um paralelo. Opressor, oprimido. O que existe no sistema capitalista? Opressor e oprimido, né? Existe no sistema capitalista isso, né? Então, é isso que ela deixa, é uma crítica ao sistema capitalista também. A gente não pode esquecer o ano de 1970, os anos 70 no Brasil, os anos 70 no Brasil, foi um ano de grande desenvolvimento econômico, tá? Então, a máquina capitalista estava todo vapor. Então, Clarice vem expor isso,
Bom, Rodrigo SM, papel dele. Ele fala que ele escreve na mesma hora que ele está sendo lido. O que isso significa? Eu sou um narrador, escritor, eu vou escrever sobre Macabeia, mas eu mesmo estou sendo lido. Como nós fazemos quando nós lemos um livro e nós começamos a meditar ou a refletir naquilo que a gente lê, né? Aquilo começa a transformar quem nós somos, né? A mesma coisa ele faz, né? Quando ele está no processo de criação de Macabeia, ele também está vendo o que ele tem dentro, os estereótipos, né? Todo o orgulho, talvez, de ser uma classe superior de Macabeia, a gente vai ver isso um pouquinho daqui a pouquinho, né? E ele diz que antes de ter surgido a datilógrafa, né, Macabeia na vida dele, ele era um homem até um pouco contente, apesar do meu mau êxito na literatura. Então, ele diz que ele tinha um mau êxito na literatura e ele era até contente. Então, o que aconteceu dele depois de Macabeia? Né? Ficou infeliz? Né? Nós vamos ver o que aconteceu com ele no final da história. Né? Ele diz que para escrever sobre Macabeia, ele precisa esvaziar-se. Né? É doloroso. Por que é doloroso? Porque para escrever sobre isso, eu preciso me desfazer daquilo que eu sou. Né? Então, como que eu posso escrever de uma nordestina se eu tenho pavor de nordestinos? Né? Se eu tenho esse estereótipo de que os nordestinos são preguiçosos, são etc, etc, etc. Então, eu tenho que me esvaziar para poder, né, fazer algo de valor, algo realmente criativo, algo que realmente que tenha sentido. Então, vamos ver lá Macabeia. Quem era Macabeia? Como era? Feia, magrela, tinha constante dor de dente, que ela tem a dor de dente durante todo o tempo. E mais interessante, ela tem dor de si mesma, né? Ela tem uma dor que ela não sabe explicar. Ela pede aspirina para a Glória o tempo todo. Come, né? Ela nem usa água, nem toma água para tomar aspirina. E ela diz que dói. E Glória pergunta, o que te dói? Ela falou, não sei, eu tenho dor. Então, por que essa dor? Né? Talvez ela descobriu que viver é muito difícil, né? Viver não é muito fácil, então ela não se cabe, né? Aqui tem um comentário. Talvez ela tivesse chegado à conclusão de que a vida incomoda, né? A alma que não cabe no corpo, quer dizer, eu não estou situada, né? A minha alma não cabe em mim, né? Eu não me achei no local que eu deveria estar, né? Então, essa situação que ela tem, essa falta, né, essa não saber onde estou, né? Então ela é ingênua, ela é sem higiene, fala que ela não tem uma boa higiene, que ela é encardida, usa a palavra encardido. O que é encardido? Encardido é aquilo quando, sabe, você usa um pano para limpar o chão, aí você vai usando pano, se você não coloca ele numa água sanitária, para embranquecer, ele vai ficando encardido, ele vai ficando amarelo. Então ele diz que ela era encardida. Olha que, né, que é adjetivo para se usar para uma pessoa encardida. E ela vivia desculpando-se de tudo, né? Como se ela ocupasse um lugar que não era dela, né? Então, quando ela foi mandada embora, o que ela fez? Ela pediu desculpa, e aí o chefe até se arrependeu. Né? Bom, gente, o que é o livro? Ele é um convite à reflexão, e por isso nós vamos abrir aqui um espaço para nós refletirmos, né? Rodrigo fala que faltam respostas. Né? É um livro inacabado. É um livro inacabado por quê? Né? Resposta esta que alguém no mundo me dê resposta. Né? Aí ele fala assim, se há veracidade nela, é claro que a história é verdadeira, embora inventada, que cada um a reconheça em si mesmo, ou seja,
Qual o convite que ele faz? Reconheça-se nessa história. Faça um processo de reflexão pessoal. Quem é você nessa história? Você é o burguês que está lendo a história? Você é a macabeia que veio do Nordeste e não sabe para onde vai? Quem você é? Você é olímpico? Né? Faça-se uma reflexão, faça uma reflexão. Como você trata os macabeus, né? As macabeias? Né? Quais os estereótipos que você tem? Né? Faça uma reflexão. E aí ele faz assim, a última pergunta. Quem já não se perguntou? Sou um monstro? Ou isso é ser uma pessoa? Né? Por quê? Por que que Rodrigo faz essa indagação? Porque ele está criando uma cabeia. Ele está criando uma pessoa que, como a gente viu, uma pessoa feia, uma pessoa que ocupa espaço no mundo. Ele diz, por que que ela nasceu? Para quê? Ela só ocupa espaço. Então, será que ele está sendo um monstro criando uma pessoa dessa? Né? E nós? Né? Como nós nos comportamos? Será que nós nos comportamos como uma pessoa ou muitas vezes com nossos preconceitos e nossas atitudes nós somos monstros, né? Quem já se perguntou? Não é isso? Bom, quem precisa conhecer a Macabeia? Quem precisa conhecer a Macabeia? Se é pobre, não estará me lendo, porque ler-me é supérfluo. Aqui é outra crítica de Clarice. Ler-me é supérfluo, não é uma necessidade. Não é como comer, não tenho necessidade de comer. Ler-me é supérfluo, ou seja, para quem tem uma leve fome permanente. Faço aqui o papel de vossa válvula de escape e da vida massacrante da média burguesia. Ou seja, Clarice deixa claro aqui, por meio de Rodrigo, quem lê esse livro não é a Macabeia. Macabeia não conhece, não sabe nem o que é cultura. Ela pergunta para o Olímpico o que é cultura. E o Olímpico, tão, né, cheio, ele fala, cultura é cultura. Ele não sabe explicar para ela o que é cultura. Essa palavra cultura, ela ouve lá na Rádio Relógio, que é também um motivo, uma alienação, né? Que tem informações desconectadas. A Rádio Relógio, depois, bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Rádio Relógio, enfim. Esse livro é para burguesia, para mexer com a burguesia. Qual o papel de vocês quanto as macabeias estão vindo aí do Nordeste? Olhem para ela, né? Então, ela ainda faz a crítica, né? Para que a burguesia saia de si mesmo, né? Ela fala dessa vida massacrante da média burguesia, uma vida supérflua, né? Uma vida sem objetivos muito nobres, né? Aí ela diz que sabe que é assustador sair de si mesmo, mas tudo que é novo assusta. Então esse é um convite para nós também. Às vezes nós precisamos sair de nós mesmos para entender o outro, né? E se a gente percebe que a gente tem algum preconceito, se a gente percebe que nós temos alguma coisa que nós precisamos mudar, nós devemos nos esvaziar, né? Olhar pelo outro lado, demonstrar empatia com as pessoas, né? Para com as pessoas. O que é empatia? É isso que ela está falando, né? É se colocar no lugar do outro, né? Ver o sofrimento do outro. E o Rodrigo ele não está sendo muito empático, né? Com Macabeia, né? Ele está sendo duro muitas vezes, né? Então a sociedade ela está tão alienada muitas vezes quanto Macabeia, né? Agora, qual é a opinião do Rodrigo sobre a história? Olha só o que ele diz. Não esperem estrelas no que se segue, nada cintilará, ou seja, não vai brilhar. Não espere que vocês vão ver contos de fadas, luzes, né? A história, olha o que ele diz, é desprezível. Ou seja, é uma história desprezível por todos, porque realmente, se você coloca que a história de uma nordestina que vai passar a vida
datilografando errado no Rio de Janeiro e comendo cachorro-quente e Coca-Cola, que vida é essa? Desprezível. Para que ela nasceu? Não é? É desprezível. Então, ele sabe do teor dessa história. Mas ele descobre também que o que ele escreve, outra pessoa qualquer escreveria, não é? Uma história simples de uma nordestina que foi para o Rio de Janeiro, mas, ele diz, teria que ser um homem para escrever, não uma mulher. E aí a gente já vê aqui outra cutucada de Clarice. Deveria ser um homem, porque escritora mulher pode lacrimejar piegas, né? Ou seja, uma escritora mulher ia ficar chorando durante o drama de Macabeia, né? Ou seja, a mulher não está apta, na opinião de Rodrigo, do masculino lá, do machista Rodrigo, para escrever uma história. E aí é outra crítica à sociedade. E aí vou lembrar para vocês que em 1970 foi a primeira mulher, somente em 1970, a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, foi a Raquel de Queiroz. Então, o mundo de escrita dominado por homens, extremamente dominado por homens, né? Então, e aí a gente vê também o preconceito contra a mulher, né? Nesse caso. Agora a gente vê alguns estereótipos que foram lançados. E agora eu quero que você também participe aí. Então, um dos estereótipos é a mulher objeto. A sensualidade negra como único atributo da raça. A superioridade masculina. E agora eu queria que você participasse aí, gente, no chat. Quais estereótipos que vocês conhecem? Comentem. O que é um estereótipo? Por exemplo, vou dar um exemplo de estereótipo. Todo carioca é malandro, ou seja, todo carioca é cheio né, de gingado, de malandragem, de ser esperto. Isso é um estereótipo. Brasileiro é todo hospitaleiro. Também é um estereótipo, não é? Não é verdade. Algum estereótipo que vocês conhecem? Todas as mulheres são choronas, a Natália disse. Muito bem, não é, não é? Qual outro estereótipo que a gente pode... Loira é burra, né? Mulher loira é burra. O que mais? Homem não chora. Algo mais? Não? Mulheres não sabem conduzir, exatamente. Brasileiros só sabem jogar futebol e sambar. O Brasil é o país do futebol. Aí eu entro para vocês, porque eu fui aprender samba aqui em Moscou, que eu me matriculei e fui dançar. E todo mundo olhava para mim mas você não é brasileira? Ué, nem todo mundo dança aquela dança russa aqui lá, né? Eu não sabia dançar samba. Então, eu fui aprender, né, uma russa. Judeus são inteligentes. O que mais? Bom, vocês vão falando aí. Eu vou continuar lá com a nossa... Nós paramos nos estereótipos, né? Qualquer coisa vocês vão falando aí que eu vou vendo aqui, tá? Mulher é objeto. E aí, quando eu estava vendo essa questão de objeto, tem uma música muito famosa, que de Vinícius de Moraes, e aí vocês vão conhecer A Garota de Ipanema. O que ele fala? Bom, eu canto mal, tá, gente? Já vou falando mal. Ele fala assim: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha que coisa. Quem é coisa?
O que é coisa mais linda? Olha que coisa mais linda. Mulher não é coisa, mulher, não é, mulher é mulher. Mulher é ser humano. Olha que mulher bonita. Agora, olha que coisa, né? Talvez, claro, quem sou eu para falar mal de Vinícius de Moraes? Amo Vinícius de Moraes. Mas usar, às vezes, algumas expressões, coisa, né? Coedificando, né? Coisificando, né? A mulher, a superioridade masculina, né? O homem é, né? Então aí eu coloquei aqui, né? Nordestino é preguiçoso, mulher é o sexo frágil, né? Quantas vezes a gente já ouviu, né? Aliás, até aqui agora começaram as mulheres a conduzir o metrô, né? Eu não sabia. Somente esse ano as mulheres conduzem trólebus, as mulheres conduzem táxi, as mulheres conduzem tramvai, porque só agora metrô, eu não sei, né? Avião, as mulheres estão pilotando avião. Então, gente, sexo frágil? Não, é a questão de oportunidades, né? Brasileiro é um povo hospitaleiro, como diz, nem todo mundo é hospitaleiro, não. Não vai com isso, não, que você vai chegar lá no Rio de Janeiro e vai confiando muito na hospitalidade, né? Bom, gente, ódio se aprende, isso que a gente, né? Não nasce com a gente. Ninguém nasce odiando ninguém. Mas, às vezes, com esses estereótipos que são colocados desde, né, desde pequeno na nossa cabeça, né? Isso para os pais, né? Às vezes os pais, sem querer, passam para os filhos esses estereótipos, os professores, né? Então, eles vão ensinando ódio, né? Enfim. Aí eu li esses dias, né, que todos nós nascemos inteligentes, mas 99% morre burro, né? Quer dizer, a gente desaprende, né? Parece. O que a gente nasceu para ser não era. Cadê? Porque não quer ir? Bom, agora eu também vou precisar de vocês. Falácia, mentira, mentira. Então, democracia racial no Brasil. Então, olha para vocês aqui. Esse é um trecho do livro. Isso é Rodrigo falando. Glória possuía no sangue um bom vinho português. E também era amaneirada no bamboleio do caminhar por causa do sangue africano escondido. Apesar de branca, tinha em si a força da mulatice. Oxigenava em amarelo ovo os cabelos crespos, cujas raízes estavam sempre pretas. Mas, mesmo oxigenada, ela era loura, o que significava um degrau a mais para o olímpico. Por que, gente? Por que significava um degrau a mais para o olímpico? O fato de Glória, ela não era loura, mas ela tingia o cabelo de louro. Ela não era loura. A raiz do cabelo era preto. Por quê? Ela parecia uma europeia? Sim, ela aqui fala que ela possuía no sangue um bom vinho português. Talvez ela tivesse origem, né? Ela era branca, ou ela era a mistura de raças, né? Branco com o mulato, porque ela tinha o quê? Um sangue africano escondido. Por que escondido? O que isso mostra aí? Por que tinha que ser escondido esse sangue africano? Porque ela tentava escondê-la. Então, claro que ela tentava esconder, porque se ela tingia de louro os cabelos, né? Tem uma parte que o Olímpico fala, será que ela tinge tudo mesmo, né? Aqueles cabelos lá também, né? Será que ela tinge tudo de louro, né? Então, quer dizer, ela está escondendo aquilo que ela é. Mas aí não é a crítica em si de tingir, essa questão de tingir o cabelo, mas a crítica está aqui, ó,
era um degrau a mais para olímpico, como se ser louro, né, ter olhos claros, fosse algo que te elitizasse. Quer dizer, eu não vou casar com a nordestina, não. A nordestina, não, ela é igual a mim. Ou ela é pior porque ela é burra, né? Eu preciso melhorar a raça, né? Como dizem, né? Eu vou melhorar a raça, eu vou casar com alguém que tenha outras condições, né? Que seja melhor do que eu, não pior do que eu. E aí a gente vê escondido o quê? O racismo, né? Democracia racial. Então, não vamos pensar que o Brasil, por ter essa variedade, essa diversidade, existe democracia racial. Não existe. Tá? As tentativas de igualar a questão é a seguinte, gente. Depois que houve acabou-se a escravidão, né? Os negros foram jogados nas ruas de qualquer jeito, sem instrução, sem nada. Tudo bem. Até aí eles foram sobrevivendo, chegamos à idade atual. Nós vivemos com uma discrepância tão grande nas universidades públicas, que quem estuda na universidade pública, apesar, né, de a maioria ser negra, são brancos. E por quê? Porque eles têm acesso às melhores escolas, à melhor educação. Então, o que acontece? Eles conseguem passar na universidade pública. Eles têm dinheiro para pagar uma privada, mas eles estão nas melhores universidades públicas. E aí o governo lança cotas para negros e pardos, né, e índios nas universidades. A sociedade cai em cima. Por que cotas? Não, eles têm que estudar e eles têm que concorrer com a gente. Só que a pessoa não consegue entender que esse que está lá, filho de uma empregada doméstica, ele está estudando numa escola pública, de periferia, que o professor nem entra para dar aula. O professor falta, são 40 alunos em sala de aula. Então, é uma falácia. Falar que existe democracia racial no Brasil é uma mentira. Era uma mentira e até hoje é, porque não existe. Né? O último dado foi, eu queria saber talvez a opinião de vocês, né? Uma rede, agora eu quero saber a opinião de vocês, uma rede de lojas, ela resolveu, a chefe lá, a presidente da loja, ela viu que no topo da empresa não tinham negros comandando. Ela queria saber por que nós não temos negros nas funções da diretoria, nas funções gerenciais da empresa. Por quê? E aí ela abriu um programa para trainee. Ela abriu esse programa para trainee, só para negros. Ela colocou nas faculdades, nós estamos contratando trainees negros, outras pessoas estão fazendo faculdade nos últimos anos, para estagiar. E dentre esses estagiários negros, ela ia separar alguns, ela ia dar treinamento e ia separar. Eu queria saber para vocês, isso é bom ou isso é ruim? Isso é racismo? Acho que sim. É racismo? Não devemos dividir negros e europeus. Quem mais tem uma outra opinião? Quem tem outra opinião? Mas ela, veja bem, ela viu um problema. É bom, claro. Ela viu um problema que na empresa não tinha negros. Ela quis, tem uma mensagem aqui, ela quis ajudar. Ela quis colocar negros na companhia dela. Não consigo ver a mensagem. A gente não conseguiu ver a mensagem. Não sei se apagou. Bom, enfim.
Ela viu um problema e colocou. Bom, gente, acontece que foi uma briga no país inteiro, porque ela lançou vagas para trainees negros. Então, foi assim, descomunal a repercussão. Ela não esperava que a repercussão fosse tão ruim. Claro que depois ela começou a explicar o motivo, né? Porque quando saiu a vaga, então as pessoas não, por quê, né? Mas depois eles começaram a entender por quê. Porque, na verdade, fazia falta esse profissional e, na verdade, existem até leis hoje em dia, né? 10% das vagas devem ser para deficientes. Parece que existe também essa questão de vagas ser destinadas a negro. Porque, gente, num país como o Brasil, se você for competir branco e negro, infelizmente, eu vou falar sinceramente, quem fica com a vaga geralmente é o branco. E isso, mesmo que o negro tenha muito, bom, enfim, né? Mas né? Assim, não quero entrar muito nesses detalhes, né? Mas enfim. O que ele coloca aqui? Que o que o negro tem é o quê? Só sensualidade, né? E também outra coisa, a superioridade masculina. Gente, olha só o que ele escreve sobre olímpico. Enquanto o olímpico era um diabo premiado e vital, e deles nasceriam filhos. Ele tinha o precioso sêmen. Olha só. Agora, o que ele diz que Macabeia tinha? Ela tinha ovários murchos como um cogumelo, né? Então, a gente vê o quê? A mulher como objeto. Eu vou adiantar um pouquinho, porque eu estou vendo que a hora está passando, né? 54 minutos já e eu estou... Bom, a mulher como objeto, né? E aí a gente vê aqui a questão do sul, né? Ele fala, o fato de ser carioca tornava-a pertencente ao ambicionado clã do sul, ou seja, o sul do país é melhor, carioca da gema. Tem uma expressão que falam de Moscou, eu sou Moscou, moscovita, o quê? Tem como essa carioca da gema, quer dizer, eu sou daqui, tenho orgulho de ser daqui, né? E olha só o que ele fala como mulher como objeto também. Glória era bem alimentada. Isso fazia dela material, olha só, material de boa qualidade. Agora eu quero uma pergunta. O fato de a mulher ser vista como objeto e a ajuda na violência doméstica? O que vocês acham na violência? E no feminicídio, ou seja, na morte de mulheres? Quando a mulher é vista pela sociedade, uma sociedade machista, como um objeto, isso influi na violência doméstica, sim ou não? Influi. Influi, né? Todo mundo está de acordo que influi. Sim, influi. Olha, eu vi estatística de que o Brasil é o quinto maior país com morte de mulher, com feminicídio. E eu vi uma pesquisa que em 2017 a Rússia era quarto. Ou seja, isso mostra que existe machismo aqui também. Engraçado que eu nunca vi, assim, engraçado não, né? Porque isso não é engraçado. Interessante que eu nunca vi na TV, mostrando, acho que uma ou duas vezes, no máximo, que eu estou aqui, que eu vi algum caso. Agora no Brasil é diário. Diário a morte de mulheres. Essa Maiana, né, Maiana, ela disse que ela já sofreu preconceito por ser mulher e nordestina. Essa reportagem é do dia 19 de 1 de 2021. Olha só, Clarice escreveu em 1977. Em 2021, ainda existem pessoas sofrendo porque são mulheres nordestinas. Né? E olha, ela não é nada macabeia, hein? Ela é muito bonita, né? Então, segundo as Nações Unidas, os agressores, eles têm um sentimento de posse sobre a mulher, né? Não querem dar autonomia, querem controlar, e por isso eles matam as mulheres, né? E Rodrigo tem até vontade de matar Macabeia mesmo, né? Experimentei quase tudo, inclusive a paixão e seu desespero. E agora o que eu queria é só que tivesse sido e não fui. Quem será que faz essa reflexão? Clarice ou Rodrigo? O que vocês acham?
O que vocês acham? Queria ser o que não fui. Só queria ter sido o que não fui. Clarice, né, gente? Clarice. Ela está no momento em que ela está refletindo a vida dela, né? Ela está num momento de reflexão, ela está com câncer. Então, eu só queria ter o que eu tivesse sido e não fui, né? E aqui ela diz que é difícil para ela contar uma história porque ela tem que apalpar o invisível na própria lama, ou seja, eu estou numa situação horrível e eu tenho que descobrir quem eu sou embaixo dessa lama que a sociedade me joga. Quem sou eu, né? Bom, aqui vou passar mais rapidinho essa parte, que Rodrigo e Macabeia, né? Ele diz que ele não tem piedade com Macabeia, ele não tem paciência com a Macabeia, e que para escrever o livro, ele tem que se identificar com ela. Então, veja bem, Rodrigo é de uma classe maior, ele não sabe que classe que ele é, nem é rico, nem é pobre, mas ele diz que para se identificar, para escrever sobre Macabeia, ele tem que se colocar no mesmo nível dela. Então, ele tem que ficar sem fazer a barba, ele tem que colocar roupa velha e rasgada, tudo para me pôr no nível da nordestina, ou seja, se identificar. E ele diz, será que eu vou voltar um dia à minha vida anterior? Não, depois de Macabeia eu não serei o mesmo, né? Aí ele diz que ele tem obrigação de falar de Macabeia, né? De revelar-lhe a vida. Então, é como Clarice estava passeando na feira e viu uma nordestina perdida. E isso dá início à história de Macabeia, né? Revelar-lhe a vida. As palavras podem fazer isso? Podem, né? Dar vida a alguém, né? Mas ele se incomoda com ela. Ele, como eu já disse, ele tem uma relação de amor e ódio. Durante todo o tempo ele fala dele, ele fala dela. E ele fala que ele está oco dessa moça. Ele está com raiva, com cólera. Por que ele tem cólera, com raiva dela? Porque Macabeia não reage. Macabeia é sonsa. Macabeia, ela aceita. Ela pede desculpa. A sociedade oprime e ela aceita. Amém. É meu destino. Então ele demonstra indignação, né, frente à passividade de Macabeia. Macabeia é passiva, né? Então Rodrigo, ao mesmo tempo que ele tenta distanciar dela, ele não consegue. Ele diz que ela grudou nele, né? E tem uma parte que é interessante que ele fala: tô cansado, eu tô farto de Macabeia, eu não aguento mais, eu vou ter 3 dias de pausa. Então ele fica 3 dias sem escrever sobre Macabeia, né? Agora vamos falar já falamos de Rodrigo, falamos como para ele foi difícil, de Olímpico. Então, Olímpico de Jesus, quem era Olímpico, né? Então, Olímpico, ele também era conterrâneo lá dela do Nordeste, mas ele era do sertão da Paraíba. Ele matou um homem, né, o cabra da peste, né, aquele valente do Nordeste, másculo, né? Ele era metalúrgico que trabalha nas fábricas lá em São Paulo, na metalurgia, né? Trapaceiro, ladrão e mentiroso. Então, ele rouba o relógio do amigo, ele engana. Esse próprio nome dele, Moreira Chaves, é mentira, porque o nome dele é Olímpico de Jesus, e ele coloca esse nome porque ele sabe que quando colocam de Jesus, é porque o cabra não tem pai. Ele não tem pai. Então colocam Olímpico de Jesus porque ele não é filho de ninguém, né? Ele é filho da mãe e não tem pai. Então, ele sabendo disso, ele coloca Moreira Chaves, mas é mentira, né? Ele é ambicioso e ele é escultor de santos. Ele faz pequenas santos, pequenas
imagens. E ele tem um talento, mas ele não sabe que ele tem esse talento, ele não tem essa noção de que, essa consciência. Então, durante todo o tempo, esses personagens, eles não têm consciência de quem eles são, né, do poder que eles têm. Então, ele representa o opressor. Macabeia lhe custou apenas uma xícara de café, ele fala, né, no livro. Você me custou só uma xícara de café, não vou pagar mais nada para você, né? Macabeia e Olímpico. O que o Olímpico, namorado de Macabeia, pensa dela? Olha só. Seu nome parece doença, doença de pele. Você só sabe chover, porque todas as vezes que eles se encontram, chove. E uma coisa interessante que ele fala para ela: olhe, você não reparou até agora? Não desconfiou que tudo que você pergunta não tem resposta? Macabeia, ela faz perguntas, por exemplo, coisas que ela vê, que ela ouve na rádio, ela tem uma rádio que só conta notícias, assim, desconectadas, né? Quem foi o campeão mundial? Quantas voltas a mosca dá na Terra em tanto, né? Enfim, coisas desconectadas. E ela começa a perguntar para ele e não sabe o que responder, né? E para terminar o namoro com ela, ele diz que ela é uma sopa, ou um cabelo na sopa. Não dá vontade de comer. E assim ele termina o namoro com ela. Então, o Rodrigo usa café frio, fala que ela não faz falta. O Rodrigo, né, o personagem, não já olímpico, mas o Rodrigo, o narrador, fala que ela nasceu com maus antecedentes, que ela só veio para ocupar espaço, que sua cara é amarela, né, que ela é incompetente para a vida, né. E aí a gente vê a função da escrita, que é social, né, porque aqui é a Clarice falando, não é fácil escrever, é duro quebrar rochas, é duro quebrar estereótipos, é duro colocar ideias novas, não é fácil escrever, né? Aqui ela fala também na terra dos homens, escrevo por não ter nada a fazer no mundo, não há lugar para mim na terra dos homens, aqui é uma outra ironia dela, né? Então, somente os homens escrevem, né? Somente os homens têm sucesso. Ele diz que também que ela é um acaso na vida, mas aí ele pergunta assim, quem não é um acaso, né? Quem não é um acaso na vida? Quem não veio por acaso na vida, né? Bom, aqui outra pergunta para vocês. Alienação, né? O que é uma alienação? O que é alienação? Quando a pessoa ela não está consciente do que está acontecendo. Por exemplo, nessa pandemia, o que vocês acham? Será que nós estamos alienados na pandemia? O que vocês acham? Que é interessante para o governo manter o povo alienado? Porque Macabeia ela é alienada, ela não sabia para que ela fazia as coisas, ela não sabia nem o significado das palavras que ela datilografava, né? O Olímpico também era alienado, ele não sabia para que servia as barras de metal que ele trabalhava, ele não sabia, ele pegava a barra daqui, colocava ali, ele não sabia para que servia, né? Então, Macabeia era vazia, ela era um parafuso dispensável na sociedade. Na sociedade que nós vivemos, muitos são dispensáveis, né? São parafusos dispensáveis. E na sociedade daquela época também, né? O que vocês acham? A alienação é necessária hoje ou não? Sim ou não, gente? O Acho governo? que os governos beneficiam da alienação hoje porque o governo não precisa do povo que pensa que tem o seu próprio ponto de vista, porque se o povo pensar, então ele pode revoltar-se, rebelar-se e isto vai impedir ao governo. Claro,
Gente, quanto mais alienado for um povo, quanto mais desconectado de política, enfim, melhor para o povo. Então, o que acontece hoje no Brasil? Vou dar um exemplo. O Campeonato Brasileiro está lá, ó, futebol, 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 futebol. E cada dia morre muita gente da pandemia, muita gente. Não existe nenhum, nenhum cuidado com essas pessoas, né? Não existe proteção, não existe sistema de medicina, nada, tá falido. Então o governo coloca faz a política do pão e circo lá, do César, né? Eu dou o circo, jogo pão, dou um dinheirinho e todo mundo fica quietinho, né? Então, essa alienação, né? Então, existe a crítica, a alienação aí. Crítica ao sistema social, olha só, ela critica as nordestinas que vivem espalhadas em cortiços, que vivem atrás de balcões, né? Que são facilmente substituíveis, né? E a outra crítica que é o capitalismo, né? O mais importante no capitalismo é o quê? Dinheiro, certo? Todo mundo concorda, né? O capitalismo tem que ter dinheiro, e não pessoas. Diferente do socialismo. Capitalismo é dinheiro. Então, ela critica aqui o médico. E o médico é um médico que vai, a Macabeia vai à consulta, e o médico, olha, ele não tinha objetivo nenhum. Era apenas para ganhar dinheiro, nunca por amor à profissão nem a doentes. Né? E aí a futilidade, né? Que aí no final ele fala, o seu sonho era ter dinheiro para fazer exatamente o que queria, nada. Né? Dinheiro para quê? Para fazer nada. Né? Então, essa é outra crítica à sociedade, a sociedade do dinheiro, do lucro, enfim. E o existencialismo, que é a filosofia, aquela filosofia que acredita que você é responsável pelo seu futuro. Macabeia não, Macabeia acreditava no destino, que aquilo foi criação de Deus e que era o destino dela e era assim, sabe? Ela não poderia fazer nada para mudar aquilo. Mas a Clarice, ela cita o existencialismo através de Rodrigo, né? A responsabilidade por seu próprio destino, né? A busca de um sentido. Ela fala assim, olha, quero nesse instante falar da nordestina. É o seguinte, ela como uma cadela vadia, cadela, né? Cachorro, cadela, vadia, que vive nas ruas, né? Era teleguiada, ou seja, é guiada por si mesma. Ela era a culpada da situação dela. Ela reduzia-se a si, ou seja, ela era aquilo porque ela queria ser aquilo. Também eu, olha o Rodrigo falando, de fracasso em fracasso, me reduzia a mim. Mas a diferença dela e dele é, pelo menos quero encontrar o mundo e seu Deus. Então ele tinha a busca, eu quero encontrar. Eu me reduzi, mas eu estou tentando, né? Agora ela não. Macabeia não se indagava. Macabeia, ela estava ali que ela acreditava naquilo, que ela era o que ela era. Então, existe aí os conflitos existentes, que eu já falei, da máquina capitalista. Macabeia, ela legitima a opressão, por quê? Porque ela não fala, né? Ela não dá voz, ela fica quieta, ela fica calada. Macabeia, ela não reage, né? Ela não sabe nem o que é futuro. Quando pergunta para ela o que é futuro, ela não sabe responder o que é o futuro, né? E o olímpico já é o contrário. O olímpico representa o opressor, aquele que busca ascensão social, né? Até ele se torna deputado mesmo e ele começa a chamar, exigir, né? Rodrigo fala, que chamem ele de doutor, né? Nós temos duas coisas interessantes, os instrumentos musicais. O texto ele começa com o tambor tocando, né, como se fosse a anunciação de algo, ou talvez seja a questão da repressão política que Clarice está tentando ali, a hesitação dela em escrever, se ela escreve, se ela não escreve, por causa do sistema político opressor, porque quem toca o tambor está de soldado, está vestido de soldado. E aí nós temos o violino. O tambor cessa, quando começa a história, começa o violino, ou seja, aquela coisa fina, estridente, como uma dor de dente que vai lá, aquela espetada na sociedade, né? Para falar, vocês estão olhando as macabeias, né?
Então, enfim. Contexto brasileiro exposto é a questão da entrada das multinacionais, ela fala da Coca-Cola, ela fala das lojas americanas, que representam aí uma mudança de vida para as Marias, que moram junto com Macabeia, né? E aí a gente está chegando ao final, gente, sobre Madama Carlota. Madama Carlota, ela revela a vida a Macabeia. Olha que interessante, a Macabeia não sabia que a vida dela era tão ruim. Aí ela diz assim, mas Macabeiazinha, que vida horrível a sua, que meu amigo Jesus tenha dó de você, filhinha, mas que horror. Macabeia empalideceu. Nunca lhe ocorrera que sua vida fora tão ruim. Ela não achava que a vida dela era ruim, né? Então, explosão, né? Ela, né? Quem eu sou, né? Bom, e o fim, vocês já sabem que eu já contei. Ela vai atravessar a rua grávida de futuro, né? Toda empolgada e ela não vê o carro e ela morre atropelada por uma Mercedes-Benz. E nessa hora ela se torna então o quê? Ela se torna a estrela, né? A hora da estrela, né? A hora que ela morre, porque as pessoas começam a olhá-la, mas sem reação. Interessante isso. Ninguém corre para ajudar, porque as pessoas não querem ajudá-la, na verdade, querem por curiosidade. E aí Rodrigo diz assim, Macabeia me matou. Ela estava, enfim, livre de si e de nós. Não vos assusteis, morrer é um instante, passa logo. Eu sei porque acabo de morrer com a moça. Por que ele morreu, né, com a moça? Vamos fazer essas questões agora? Gente, Macabeia era feliz? Sim ou não? Levantem a mão. Macabeia era feliz? Ela não era Não feliz era. nem infeliz. Infeliz, né? Não pensava em felicidade. Não, Sim, não a pensava. Natália disse não. A Natália disse não. Mas no momento que ela não sabe o que é felicidade, o que é tristeza, porque ela não sabia da condição horrível que ela vivia. Diz que você só sabe da escuridão se você tem a luz, né? Você só sabe que se você vive na escuridão se você já foi um dia à luz. Como ela podia ser, né? Não saber esse conceito de felicidade, né? Aqui existe uma crítica no livro. Não, passava sempre fome. Não, ela não, na verdade, ela comia até papelzinhos à noite quando ela sentia fome. Tem uma outra parte que fala assim: existe uma crítica quando ela cita que Macabeia compraria o creme que vê na revista. Ela via revistas, né? Aliás, eu não citei, mas ela queria ser como a Marilyn Monroe, né? Marilyn Monroe, né? Ela queria ser estrela de cinema, né? E ela colecionava coisas de revista. E ela viu um creme. E ela passava assim aquele creme, mas ela sentia vontade de comer. Ele fala, se ela tivesse esse creme, ela iria comer. Por quê? Por que ele está fazendo uma crítica? O que vocês acham? O que as pessoas fazem com os cremes de beleza? Passam no rosto, né? E ela queria comer o creme. Ele fala que ela ia comer, porque parecia tão gostoso, né? Tão bonito aquele creme. E daí mostra aí a questão de enquanto uns têm fome, outros usam aquilo para nutrir a pele, enquanto uns têm fome para nutrir a barriga, né? Para nutrir o organismo, né? É uma crítica aí. Por que Rodrigues diz que Macabeia o matou? Por que ela o matou? Ela diz que antes de conhecer Macabeia, ela estava quase feliz. E depois ela esperava que quando Macabeia morrer, ela será feliz de novo, talvez. Mas Macabeia morreu e Rodrigo morreu também. Por quê? Porque a existência dela
Impedia. Ele criou, né, ela. Sem ela, ele não existia, porque ele também foi criado. Ele foi criado por, né? Clarice disse sim. Criou um narrador, né, que criou Macabeia, né? Então, a existência deles era relacionada. Um só existia por causa do outro e assim por diante, né? O que vocês acham? Aquela Madama Carlota, ela mentiu? Ela mentiu para Macabeia? Quando ela falou que ela ia encontrar o amor da vida dela, que ela ia ter casaco de peles. Sim, mentiu. Por quê? Queria dar um pouquinho de felicidade para ela? Salvar de si mesmas, né? Coitada. Por que as palavras... por que Macabeia disse que para Madama Carlota que tinha medo das palavras? Por que ela tinha medo das palavras? Porque a Macabeia não sabe como reagir às palavras e então ela não vai saber como lidar com aquela situação quando lhe dizerem alguma coisa. Sim. Então, ela não, na verdade, Macabeia ela não tinha palavras, né? Ela também era analfabeta e É. fazia erros no trabalho e o chefe aliou-se com ela. Aliou-se com ela quando ela fazia erros. Então ela tinha medo das palavras, das letras. Sim, isso acontece mesmo, né? Pessoas que têm pouca leitura, o que acontece? Elas não sabem encontrar palavras para esclarecer, né? Para se esclarecer, para se fazer, né? Para se defender, por exemplo. Né? E existe um outro livro que chamado Vidas Secas, que também fala sobre o sertão e os retirantes. E esse livro, a voz do personagem principal é grunhidos, ele não sabe falar, né? Então, ele é analfabeto, ele não consegue ler, não escreve, então também não lhe dá a voz, ele não tem. Então, Macabeia entende a força da palavra, e ela tem medo das palavras. Né? Isso mesmo. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar a vida e poder, assim, ver o que a vida tem de bom, né? E nos policiar, né? E refletir sobre as questões sociais, sobre as pessoas, enfim. Então, é tempo de morangos ainda, né? Para nós que não estamos perto da morte, né? Então, é isso que Clarice deixa no final da história, né? Existe, então, uma crítica social, a gente viu quais críticas que foram, quem lembra quais as críticas? A gente já está terminando, tá? Crítica da democracia racial, Aham. do capitalismo, Capitalismo, machismo. isso mesmo. Então, o livro é um livro só da história da nordestina, sim ou não, para terminar? Não é um livro só da história de uma nordestina. Gente, muito obrigado, avancei demais no tempo, né, Tatiana? Não, tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. E existem muitas coisas ainda para falar sobre esse livro. É um livro que, cada vez que você lê, você pega um ponto interessante. Não vale a pena ler e reler Clarice Lispector. E fica meu incentivo para vocês, tá bom? Até a próxima e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Adriana. E muito obrigada por esta oportunidade de pensar, refletir sobre o livro, sobre Clarice Lispector e sobre o mundo, sobre
o lugar da pessoa, da mulher no mundo. É muito importante pensar sobre estes assuntos. Muito obrigada a todos. Assim, aqui eu vejo no chat, muito obrigada. Muito obrigada a todos os participantes. Muito obrigada e eu estou feliz que nós conseguimos realizar este segundo encontro já sobre este livro importante. E, Adriana, espero que fazemos mais um encontro sobre a literatura brasileira e sobre a culinária brasileira Com também. todo prazer. Sim. E sim, aqui eu vejo no chat, muito obrigada de Sergei, do nosso participante. E então, até a próxima. Até a próxima. Até a Tchau. próxima.